para mais uma live terapia. Número 8, vamos falar hoje sobre a fuga da verdade. Vamos falar agora sobre a fuga da verdade. Vamos lá, vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Me dê aquele feedback inicial aí, só para eu ter essa certeza. E aí sim, a gente vai seguindo aí no nosso caminho. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Ok, a Raquel falou que está tudo bem, então ótimo. Então vamos nós aí no nosso tema de hoje, né? A fuga da verdade. Lembra que eu falei, a verdade não é minha, nem sua. Ela não tem que ser minha, nem sua, para que seja nossa. Então, quando a gente fala da fuga da verdade, a gente vai entender o seguinte. Quando tem, vamos pensar assim, né? Deixa eu pegar alguma coisa. Vou pegar minha saudosa caixinha de som, já que ela estava aqui olhando para mim. Vamos pensar que a parte mais elevada da minha caixinha, que é essa parte fluorescente aqui, ela é a parte mais elevada. Então é o que eu quero, é a verdade. Eu quero a verdade, certo? A verdade das coisas que eu tenho que fazer, a verdade dos fatos, etc. Quero a ordem, enfim, quero a verdade. Mas, como há essa possibilidade de fugir da verdade e desistir dela, vamos dizer assim, de uma certa forma, a gente precisa entender o seguinte. Então, quando eu desisto dessa parte mais elevada, não quer dizer que ela vai ficar ali, ó, no cantinho, sendo abandonada. Não. Não é esse o ponto. O que acontece? Quando eu fujo da verdade, algo irá substituir a verdadeira verdade, e o que será posto no lugar será uma falsa verdade. Certo? Então nós vamos ter que partir desse ponto, onde a fuga da verdade cria falsas verdades. Ok? Ok? A fuga da verdade cria falsas verdades. Certo? É como se eu estivesse no deserto e começasse a olhar ali uma miragem, ter uma alucinação e achar que tem um lago, pular ali, dar de cara na areia. Então, fugir da verdade significa viver com meias verdades, na melhor da situação, meias verdades, e na maior parte do tempo com falsas verdades, certo? Então, precisamos, né, compreender que existem coisas dentro da nossa vida que eles não vão ter caráter de fim, né? Falamos na live terapia número 7, né? Aquele que vive só pelo prazer, o materialista convicto, etc, etc, etc. E a gente entende o que dessa galera? Que aquele que coloca o prazer como finalidade, ao ponto, né? Ou o materialista que coloca toda essa dimensão materialista como finalidade da vida, está fazendo direta ou indiretamente, consciente ou não, uma fuga da realidade. Uma fuga, então, da verdade. Certo? Então, quando eu coloco algo que é meio e coloco isso como fim, eu estou aqui fugindo da verdade. E vale lembrar o seguinte: os vícios nascem da fuga da verdade. Então, na medida que eu me afasto da verdade e vou colocando outras coisas como super-verdades dentro da minha vida, eu vou abrindo espaço para os vícios. Então, os vícios eles vão vir necessariamente no desvio da finalidade dos bens, certo? Então, por exemplo, o dinheiro ele não pode ser o fim, né? Ele é meio. Mas se eu colocar ele como fim, nasce o avarento, certo? Eu tenho que me cuidar. Mas se eu só cuidar de mim e
ignorar a presença do outro e não ajudar ninguém, tem o egoísmo. Eu tenho que me cuidar, mas eu só me cuido para chamar a atenção das outras pessoas, e aí coloca como fim, né? Então, o que acontece é a vaidade, certo? Eu posso ficar com uma certa raiva de algum acontecimento, mas se nessa raiva eu cometo um assassinato, eu estou ali com uma raiva desordenada, aquilo virou fim, certo? Então, aí está um ponto, né, um ponto importante. Então, Pedro, me manda mensagem no direct, tá? Pra gente bater um papo sobre isso aí, tá? Então, eu preciso ter, lembra aqui, meus amigos, justamente do nosso título aqui, Live Terapia. São situações trabalhadas dentro de consultório, tá? Então, eu tenho que saber o que eu vivo, né? O que eu tenho dentro do meu viver que eu estou dando uma proporção muito maior do que a coisa merece. Como eu falei, o dinheiro não é o mal em si, mas se eu coloco como fim, ele vira um mal. E se eu coloco ele como fim, ele vira um mal e eu vou praticar, né? Eu vou fazer o ato ruim, e a presença de muitos atos cria um hábito, e um hábito ruim é um vício, certo? Então, os vícios vão estar ligados nessa fuga, vão estar todos ligados nessa fuga da verdade. Por isso que nós temos que entender que há uma verdade além de mim, que há uma verdade além de você, há uma verdade além de nós, certo? Então, se eu coloco aquilo como finalidade da minha vida, algo que não tem caráter de fim, certo? Vai ser gerado automaticamente um vetor de desordem, ok? Vetor de desordem. A gente precisa compreender isso de uma forma muito clara. Desviar os bens, né? Colocar, né, um bem que ele é bem, mas ele é um meio. Colocar como fim, e um fim colocar como meio, enfim, o que vai gerar é um vetor de desordem, um vetor de atitudes ruins. Então, se é um vetor de desordens, eu vou atrapalhar a minha vida, eu vou atrapalhar a vida do outro, eu vou ser uma pessoa que vou abrir minha vida muito mais para os vícios e também vou indiretamente ajudar o outro a também, né, a também se viciar, certo? Então, a gente precisa compreender. Então, como a gente falou aqui, agora, daqui a uns minutinhos atrás, quando eu falo aqui que se eu coloco esse dinheiro como finalidade da minha vida, eu abro espaço para essa avareza aparecer, mas se a gente pensa naquele fim em si mesmo, quando a gente faz a justiça foi feita. Olha que coisa boa, fechou. Certo? Então, a gente precisa compreender que eu tenho que olhar para os meios que eu tenho e eu tenho que dar o peso certo para eles. Lembra que eu falei na live terapia número 7 da importância de dar o nome correto para as coisas, a importância de eu dar uma boa definição para aquilo, certo? Aqui, dentro da live terapia número 8, a fuga da verdade, eu preciso, então, fazer esse processo de ordenar todas as coisas na minha vida, certo? Então, é nessa movimentação que a gente consegue compreender que alguém saudável é aquele que ordena todas as coisas, certo? Ah, é bom ganhar dinheiro? É bom viver somente pelo dinheiro? Não. Então, eu ordeno todas as coisas, certo? Qual é o fim disso aqui? Qual é a finalidade de eu ganhar dinheiro? Ah, não, o fim é ganhar dinheiro, é sempre ganhar dinheiro, essa é a finalidade da minha vida. Aí voltamos àquele ponto. Se fosse uma finalidade boa, não geraria tristeza, não geraria um movimento de perder o sentido, etc, etc, etc. Certo? Então a gente precisa necessariamente nos adequar à realidade que está à nossa volta. Precisamos abraçá-la necessariamente. Então qualquer movimento de desordem nessa perspectiva, eu vou estar fugindo da realidade, eu vou estar tendo uma fuga da verdade. Então, por exemplo, eu não fiz tal coisa, Rafael,
porque eu tava meio tristinha ali de lado, né? Fiquei um pouco tristinho, então acabei não fazendo e tudo mais, então eu preferi abandonar. O seu sentimento, a sua emoção, a tua parte afetiva, ela não pode ser o maior valor. Porque se for o maior valor, quem comanda a minha vida é a minha parte afetiva. Então, se eu ficar meio triste, eu vou ligar pro meu chefe e falar: chefe, fica tranquilo aí, que hoje eu não vou trabalhar não. Por quê? Tá mal? Não, tô mal, só bateu uma tristezinha aqui e não vou hoje. Ou, chefe, vou faltar hoje também. Eu sei que eu faltei ontem por conta da tristeza, mas, pô, hoje eu faltei por conta da preguiça, hein? Mas tá bom? Então, tranquilo. Eu vou colocar essa parte afetiva acima de tudo. É claro que no meu caso que eu estou trazendo aqui, né, os exemplos que eu estou trazendo podem ser exemplos exagerados? Não. Mas, quando se faz essa movimentação que eu acabei de fazer aqui, o que essa pessoa está fazendo? Ela está tendo uma fuga da verdade. Quando eu falo que eu tenho que fazer tudo que vem à minha cabeça, eu estou fugindo da verdade. Porque eu estou desviando a finalidade. E qual seria a finalidade desviada aqui? O que está dando errado? Qual está sendo a desordem aqui? Eu estou me colocando como um semideus. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, porque eu estou livre para fazer tudo o que eu quero. Certo? Então aqui há uma fuga da verdade, porque essa fuga da verdade transforma a si mesmo como a verdade. Eu sou a verdade. É como se alguém pudesse falar: eu sou a verdade, né, o caminho, a verdade e a vida. Só que não podemos falar esse tipo de coisa. Nós temos que andar na verdade, nós temos que andar no reto caminho, nós temos que alcançar a vida, certo? Então, é muito importante que a gente consiga visualizar isso. Então, quando falamos de prazer, aqui não há uma condenação do prazer. A live terapia número 7 falou sobre essa finalidade do prazer e tal. A questão aqui não é uma condenação do prazer. O prazer não é um mal em si. O problema é quando ele fica desordenado. Quando ele fica desordenado, a pessoa só quer viver através do prazer. E o prazer, meus amigos, é de todos os níveis. Porque quando a gente fala em viver de prazer, muitas vezes as pessoas caem sempre numa dimensão da sexualidade. Mas pode ser da gula, da vaidade, certo? Do querer ser notado, do querer ser elogiado, certo? Do querer ser lembrado. Então, no final das contas, eu quero ser lembrado por tudo. As pessoas têm que me notar. Eu tenho que comer a quantidade que eu quiser, o quanto eu quiser e tudo que eu quiser. Sem uma restrição, sem um ordenamento. Eu tenho que sentir prazer o tempo inteiro. Então, aí, eu estou fugindo da verdade em algum grau. Certo? Daí nasce uma fuga da verdade em algum grau. A pessoa vai fugindo. Por quê? Se a verdade está intimamente entrelaçada com a ideia do aperfeiçoamento, toda vez que eu desisto dessa movimentação, de alguma maneira eu vou ficando mais longe também da verdade. Certo? E é isso que a gente precisa abraçar. A gente quer se tornar alguém saudável. A gente quer saber enfrentar os tempos difíceis. A gente quer saber lidar com as tristezas que vão alcançar a nossa vida em algum momento. Então a gente não pode fugir da verdade. Porque se uma pessoa foge da verdade, ela não consegue lidar com as dores do meio do caminho. E é isso que a gente precisa alcançar. Uma forma de saber lidar com as dores do caminho. Eu já falei aqui várias vezes o quanto, né, a vida real e normal é uma vida de incertezas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei até quando eu vou ficar vivo. Eu não sei o quanto você vai ficar vivo. Se vai durar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 40 anos, mais 50 anos. Eu não sei, né? Mas é fundamental que a gente entenda que há incertezas numa vida saudável. Então, automaticamente, uma vida não saudável, que foge da verdade, quer ter o controle absolutamente de tudo. Quer roteirizar a vida. Então eu quero roteirizar a vida. A vida tem que ser da forma que eu roteirizei. Não pode sair nada diferente. Só que o ponto é, meus amigos, quando a vida saiu num período grande
exatamente como a gente queria. Não saiu, né? Então, a gente precisa entender que, para a gente não fugir da verdade, a gente tem que entender que a realidade, até falei isso numa live que eu estava assistindo agora há pouco, a verdade é irrefutável, meus amigos. Isso precisa estar muito claro. Isso precisa estar muito evidente para nós. Então, se eu não aceito a realidade tal qual ela é, eu começo a fugir da verdade. Porque eu não aceito a realidade. E se eu não aceito a realidade tal qual ela é, eu não quero fazer o que é preciso. Se eu não quero fazer o que é preciso, eu já começo a fugir dessa verdade. Então é muito importante que tenha esse movimento de abraçar. Então, olhar para a própria vida. Qual é a finalidade da sua vida? O que você coloca como mais valioso dentro da sua vida? Será que é justo que aquilo que você está colocando seja de fato? Faça um bom exame de consciência, olhe, julgue aquilo que você está colocando como finalidade. Ah, Rafael, é o dinheiro. O dinheiro está como finalidade ali da minha vida. O que eu faço? Comece a entender que o dinheiro é meio. Se ele é meio, ele pode ser empregado numa direção boa ou numa direção ruim. Cabe a você decidir. Mas se a decisão for feita através dos afetos, através dos sentimentos, eu vou usar o meu dinheiro só para me agradar sensivelmente. E, meus amigos, agradar sensivelmente é gostoso, né? Claro que é. Se você quer comer um bolo de chocolate e você está comendo um bolo de chocolate, há um prazer claro ali. Só que prazeres sensíveis duram pouco. Duram pouco. Não é à toa que um viciado precisa estar alimentando aquilo o tempo inteiro, né? Ele precisa sentir aquilo o tempo inteiro. Quando a gente pensa em prazeres elevados, são prazeres mais transcendentais, que vão além da perspectiva material. Para quem tem filho, né? Para quem tem filhos aqui, dá para fazer essa experiência com total tranquilidade, né? Olhe para o seu filho sorrindo. Olhe para o seu filho sorrindo para você. Ali tem um bem, ali tem um prazer que vai além daquilo que você está vendo. Você pode até não saber explicar, né? Você pode até, eu não sei a dimensão total aqui, Rafael, do que eu vejo aqui nessa situação. Porém, você vê que tem um prazer ali. Só que ao mesmo tempo, ó a dinâmica aí. Pô, realmente, Rafael, quando eu olho para o meu filho, é uma coisa incrível, meu filho sorrindo me desmonta, só que ao mesmo tempo você tem a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade vai te ajudar a te manter na verdade. Então, se você começa a fugir da tua responsabilidade de educar o seu filho e falar assim, não, eu mimo, lógico que eu mimo meu filho, Rafael, eu não consigo lhe dar, olha o tamanho daquela bochecha, eu tenho que dar tudo o que ele quer. Aí você começa de novo a fugir da realidade e fugir da verdade. Então significa o seguinte, fugir da realidade não é estar ausente em certo aspecto da realidade, mas é sofrer consequências terríveis dentro da realidade. Porque a realidade também é implacável, ela vai te alcançar, certo? Ela vai te alcançar necessariamente. Então, aquela mãe ou pai, né, que se encanta ao ver o filho sorrindo, é um bem. Mas se eu não consigo dizer não ao meu filho porque eu me encanto com ele sorrindo, isso é um mal. Por quê? Porque eu coloco meu filho num valor muito mais elevado. Você não fez nascer um Messias, certo? Nasceu o seu filho, certo? Que tem um pouquinho seu e um pouquinho do seu marido, não é isso? Então, é necessário então educá-lo. Então, quando eu educo, eu assumo a minha responsabilidade, né? Estou presente na realidade e não fujo da verdade, certo? Aí nisso vai ter um prazer, só que um prazer saudável. Porque quando você olha o seu filho e você vê que ele é um cara educado, que ele é uma criança educada,
aquilo que te deixa feliz, certo? Mas aquele que só mima, eu tô mimando e só sei mimar aquela criança no modo imediato você vai se sentir agradável. Claro, lógico que vai. A criança vai falar: obrigado, mãe. Nossa, como eu te amo, hein, mãe. Não tem ninguém na face da terra que eu ame mais do que você. A mãe na hora fala assim: nossa, olha que incrível, eu sou uma excelente mãe. É momentâneo. Depois vem o peso. Depois vem as dores. Por quê? Porque errou. Porque fugiu em certo aspecto da verdade. Certo? E quando você tem um filho, você é convocado a educá-lo. Certo? Você é responsável por educá-lo. E ponto final. Então eu não posso ter essa fuga da verdade que vai necessariamente desviar a finalidade das coisas. Então eu vou dar uma finalidade equivocada, que é algo que não pode acontecer. Certo? Isso precisa estar absolutamente claro. Se eu tiver clareza nessa situação, eu vou conseguir julgar as coisas que eu estou escolhendo dentro da minha vida. Certo? É claro, meus amigos, chocolate é bom, né? Mas se chocolate for o fim da minha vida, não é problema. Dinheiro é ruim? Não, mas se o dinheiro for a finalidade da minha vida, vira um problema. Certo? O prazer é o mal? Não, mas passa a ser o mal se virar a finalidade da minha vida. Certo? Então, a gente precisa alcançar essa finalidade saudável das coisas. Ok? Para que a gente possa escolher bem. E isso tudo tem a ver com a ideia de fazer boas escolhas para alcançar os nossos objetivos. Se você quer alcançar um objetivo, o primeiro ponto você tem que julgar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Ah, Rafael, mas é difícil. Eu já falei que há uma dificuldade implícita em todo bom objetivo. Certo? Mas que é preciso ter essa luta. É preciso ter esse encontro. É preciso ter esse amor, necessariamente. À medida que se tem isso, a coisa vai podendo funcionar. A coisa vai conseguindo se orientar. A vida humana saudável é uma vida ordenada. E uma vida ordenada não é onde eu sou um Deus. A vida ordenada não é onde eu sou Deus e nem que eu sou um demônio. Eu sou um ser humano chamado à perfeição. Quer você aceite, quer você não aceite. Mas sou chamado a isso. Somos chamados a isso. Quanto mais nos aproximarmos, menos distantes estaremos da verdade. Quanto menos distante da verdade, mais poderemos alcançar o outro. A gente fala muito sobre compaixão, né? As pessoas têm que ter compaixão uma das outras. Ou, a gente fala do contrário hoje em dia, né? O mundo está muito violento, tem um ódio muito grande existindo. Claro que tem um ódio muito grande existindo. Há uma fuga da verdade. E pior, há um ódio pela verdade. Se há uma fuga da verdade e um ódio por ela, há um ódio com tudo. E se tem, por exemplo, no outro lado, um amor pela verdade e uma busca pela verdade, há necessariamente aí, então, uma abertura para a compaixão com o próximo, uma abertura para a misericórdia para o próximo. Nós temos que entender, meus amigos, que é claro que a gente gosta de coisas justas, mas vamos escolher nos relacionar mais pela misericórdia do que pela justiça. Isso é algo importante da gente compreender. Que sejamos mais misericordiosos com os outros do que necessariamente usar lá o martelo julgando tudo. Certo? Então, meus amigos, esse encontro com a verdade é o encontro com aquilo que nós precisamos ser. E quando eu fujo da verdade, eu sou aquilo que eu não devo ser. E aquilo que eu não devo ser cria vícios. E automaticamente há uma luta difícil para ser largado os vícios. Então é fundamental que a gente esteja atento, vivo, vivendo na direção da verdade. E não o oposto. De uma fuga. De um auto-endeusamento.
E isso eu falo para vocês dentro de terapia. E para que vocês que fazem terapia, enfim, ou querem começar a fazer terapia, tenham muito cuidado. Você não pode ir para terapia e sair de lá achando que é um Deus. Você tem que sair de lá da terapia e se sentir acolhido, obviamente, mas entender que você ama pouco e que você precisa amar mais. Eu falo que toda terapia é um processo pedagógico, né? E todo processo pedagógico pode ser bom ou ruim. E a terapia, sendo um processo pedagógico saudável, ela é uma terapia do amor, né? Eu costumo falar que é uma terapia da esperança, né? E tenho esperança de que posso amar. Enquanto amo, espero. Enquanto espero, amo. Então essa esperança é uma esperança altamente acoplada com o ato de amar. Ato de amar. Eu não falei sentimento, eu falei ato. E o amor, como já falei várias vezes aqui, e que muitos de vocês sabem, né, quais são as palavrinhas que eu vou usar, né? O amor é sangue, suor e lágrimas. Vai doer em você. Então vocês têm que parar de romantizar o amor. Porque se você romantizar o amor, na primeira dor você para. Então o amor vai além. Para você que é mãe e pai, você sabe o que é amar um filho. Porque vocês sabem sofrer por eles. Ou deveria saber sofrer por eles também. Certo? Então, meus amigos, fugir da realidade é não levar as coisas a seus devidos fins. Certo? Então, para que eu nasci? Eu preciso me levar ao meu fim último. Certo? E eu preciso levar as coisas que estão à minha volta ao fim último. Certo? Isso aqui é uma borracha. O fim dela é apagar algo numa folha, num papel, e ponto final. Se eu coloco ela em cima de um altar e falo que essa é uma borracha divina, eu estou colocando algo muito grande em cima dessa borracha. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Estamos juntos. Muito obrigado pela companhia e atenção de todo mundo, que eu tenho certeza que vocês são muito atentos aqui. Não tenho nenhuma dúvida, fico muito feliz por isso. Seguinte, deixa eu só pausar aqui.